Fala pessoal, beleza? Vamos para esse que é o exercício que o professor Sebastião Mendanha, lá do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, chamou de avaliação 10.1 em sua lista de mecânica estatística. O enunciado diz assim: a energia de um sistema de N íons magnéticos localizados na temperatura T, na presença de um campo H, pode ser escrita como, e aí ele me dá o hamiltoniano, que é um hamiltoniano que a gente chama de hamiltoniano de spin, onde eu tenho aqui um termo D, que é da ordem ou com unidades de energia, somatório de I igual a 1 até N, somatório sobre todos os íons magnéticos localizados, e eu tenho aqui o SI ao quadrado, tá? O estado de spin dele, que pode ser -1, 0 ou 1, 3 níveis, isso ao quadrado. E eu tenho aqui um termo que a gente chama de termo Zeeman, que é o termo devido a um campo magnético externo aplicado sobre esse conjunto de íons, sobre esse sistema magnético. Bom, aqui nesse primeiro vídeo eu me proponho a resolver o caso em que H é igual a zero. Inclusive ele tem algumas perguntas aqui para o H igual a zero. Então eu só botei o hamiltoniano de spin e a gente resolveu isso no ensemble microcanônico. Aqui a gente vai usar o ensemble canônico. Tá? Esse é um exercício do Salinas, tanto esse que envolve só o hamiltoniano de spin, quanto o que envolve o hamiltoniano de spin e o termo aqui Zeeman. Ele me pede expressões para a energia interna, a entropia e a magnetização por sítio. Nesse primeiro vídeo a gente vai chegar apenas na energia interna por enquanto, para o caso H igual a zero. Tá? E vou analisar os limites T tendendo a zero e T tendendo a infinito para essa energia. Por enquanto é isso, depois a gente vai fazer o mesmo para entropia e calor específico, tudo em função da temperatura, né? Energia, entropia e calor específico em função da temperatura. Vamos analisar os casos T tendendo a zero e T tendendo a infinito, e depois a gente vai se preocupar aqui com esse valor esperado do momento de quadrupolo. Beleza? Vamos então aqui ver o que acontece para esse sistema no ensemble canônico. No ensemble microcanônico, a gente procura sempre aquele ômega, né, que é o número de microestados acessíveis pelo sistema numa dada energia. Tá? Aqui, o que eu vou ter no ensemble canônico é uma preocupação primeiro em encontrar a chamada função de partição, que a gente denota por esse Z caligráfico aqui. No ensemble canônico, esse Z ele é dado por um somatório sobre todas as possibilidades possíveis aqui, e aqui eu vou ter possibilidades para cada um desses íons magnéticos. Eu tenho 3 possibilidades de spin, -1, 0 e 1. Isso eu estou tentando denotar aqui nesse somatório, ó, é um somatório, e ele vai depender, para cada um dos N íons, vai depender do estado SI, onde SI vai ser -1, 0 ou 1. De qualquer maneira, essa função de partição é dada por um somatório sobre todas essas possibilidades, e elevado a menos beta, onde beta é definido como 1 sobre kT, e o que eu faço é multiplicar aqui no expoente menos beta vezes o hamiltoniano do meu sistema. Bom, o hamiltoniano que ele me deu é esse aqui, o completo, né? Eu vou me interessar no caso H igual a zero, então a minha função de partição vai ser um somatório sobre todos esses estados possíveis de spin aqui, S1 até Sn. O H sendo zero, eu fico só com esses primeiros somatórios. Menos beta, que multiplica D somatório de I igual a 1 até N, SI quadrado. Transformando esse somatório aqui numa soma, né, que a gente consegue enxergar melhor, como eu comentei lá no exercício que a gente chamou de avaliação 4.3, né, às vezes a gente fica com medo desses sinais de somatório, ainda mais tem um sinal de somatório e depois um outro aqui no expoente, tá? Bom, é só uma soma, tá? Fica menos beta, D, tá? D que multiplica S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado, é uma soma
os quadrados dos SIs. S1 ao quadrado até Sn ao quadrado. Bom, e elevado a menos beta d, que multiplica S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado até Sn ao quadrado. Tá? Isso é igual a... Veja, quando eu tenho exponencial de alguma coisa mais, por exemplo, exponencial de A mais B, é exponencial de A vezes exponencial de B. Normalmente o que eu faço é ir de exponencial de A vezes exponencial de B, conserva a base, somos os expoentes, fico com exponencial de A mais B. Aqui eu vou fazer o caminho contrário, vai ficar exponencial de menos beta de S1 ao quadrado vezes exponencial de menos beta d S2 ao quadrado até exponencial de menos beta d Sn ao quadrado. Tudo isso aqui dentro do somatório. Beleza. Vamos aqui só copiar o que a gente tinha. Eu queria ter deixado isso aqui para uma sequência, né? Aqui eu só copiei o que a gente tinha lá anteriormente, que é a multiplicação aqui dos exponenciais. Tá? E aqui eu já separei. Veja que para cada uma dessas exponenciais eu tenho 3 possibilidades. De S1 eu posso ter S1 menos 1, 0 e 1, S2 menos 1, 0 e 1. Então vai ser um somatório para cada um desses S1s. Então, para cada um desses SIs, né? Para S1 vai ser somatório em S1 e elevado a menos beta de S1 quadrado. Para S2, somatório e elevado a menos beta de S2 ao quadrado. E assim por diante, tudo multiplicado, dando somatório de e elevado a menos beta de Sn ao quadrado. Então eu fico com a minha função de partição dando... Veja, se eu considero que esses íons são idênticos, tá? Não é nem questão de ser indistinguíveis. Eu consigo distingui-los porque eles estão localizados numa rede, por exemplo, mas eles são idênticos quanto às suas propriedades e mais. Aqui a gente está escrevendo a função de partição, reescrevendo ela aqui de uma maneira mais simples, pensando apenas matematicamente, mas eu posso escrever isso matematicamente e posso interpretar fisicamente. Fisicamente, o fato de eu poder escrever dessa maneira aqui a minha função de partição, veja, a função de partição de uma única partícula, peguei aqui S1, você pode pegar qualquer uma das funções de partição por partícula elevado a n, né? Porque aqui eu tenho n fatores, 1, 2 até n. Então eu estou pegando a função de partição de uma partícula, que eu vou chamar de Z1, elevando a n. Isso está me dando a função de partição. Em outros exercícios, o que a gente fez foi falar assim, olha, eu estou interpretando o meu sistema físico dessa maneira. As minhas partículas elas não interagem entre si. Então eu posso escrever Z igual a Z1 elevado a n. Ou qualquer um dos Z's aqui elevado a n. Tá? Aqui a gente fez o caminho contrário. A gente pegou matematicamente e chegou na conclusão de que para esse hamiltoniano eu estou considerando que esse sistema físico é composto por N íons magnéticos localizados, mas que não interagem entre si. Bom, maravilha. Então, agora a minha missão ficou bem mais simples. Antes eu tinha que achar uma função de partição para todo o sistema. E agora eu vou trabalhar só com uma função de partição para uma partícula e a partir disso eu acho a função de partição para o sistema elevando a n. Bom, para uma única partícula seria somar em todos os estados possíveis, no caso de spin, menos 1, 0 e 1, para somar e elevado a menos beta H1, né, o hamiltoniano de uma única partícula, para todos esses valores de spin. Ora, o hamiltoniano para uma só partícula vai ser simplesmente ds1 ao quadrado, ou dsi ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui é o que eu tinha aqui. Aqui ó, foi onde eu defini Z1, é isso aqui, somatório de S1 valendo menos 1, 0 e 1, e elevado a menos beta d S1 ao quadrado. Olha, esse somatório ele só tem 3 termos. Para menos 1, o que eu tenho é e elevado a menos beta d menos 1 elevado ao quadrado. Para 0, e elevado a menos beta d 0 ao quadrado. E para 1, e elevado a menos beta d 1 ao quadrado. E elevado a menos beta d menos 1 ao quadrado é 1, então fica e elevado a menos beta d.
Aqui eu tenho 0 ao quadrado, é 0. Veja que aqui vai zerar, isso aqui é equivalente a 1, né? E elevado a menos beta 0 é E elevado a 0, que é 1. E aqui, E elevado a menos beta D, que multiplica 1 ao quadrado. E elevado a menos beta D. Veja, Z1 é igual, então, a 1, que é devido a esse termo aqui, mais 2E elevado a menos beta D. Mais 2DB, mais 2E elevado a menos beta D. Tenho o Z1, agora eu vou achar o Z para todo o sistema. Basta elevar a N. E mais, se eu quiser a energia, é só eu pegar menos, a gente fez isso em exercícios anteriores, a dedução está lá no início dos exercícios envolvendo o ensemble canônico. A energia é menos derivada de ln de zão aqui, esse para todo o sistema, com relação a beta. Ora, ln de z vai ficar ln de z1 elevado a n, que foi o que eu deduzi aqui. Z1 eu encontrei, então eu substituo aqui, vai ficar propriedade aqui do logaritmo, ó, cai esse n, fica menos n, derivada de logaritmo de z1 com relação a beta. Ora, logaritmo de z1 vai ficar logaritmo de 1 mais 2e elevado a menos beta d, e eu vou ter que derivar isso com relação a beta. Vou ficar então com menos n, que estava aqui na frente, que multiplica. Derivada do logaritmo vai ficar 1 sobre o operando aqui do logaritmo, 1 mais 2e elevado a menos beta d. E aqui no numerador eu vou ter regra da cadeia. 1, vou derivar agora o operando aqui do logaritmo, logaritmando. Derivada de 1 é 0, nem vai aparecer. A derivada disso aqui com relação a beta vai ficar 2, que multiplica e elevado a menos beta d. Regra da cadeia, tem que derivar agora o expoente. Vai ficar, derivando o expoente com relação a beta, vai ficar menos d. Né? Apenas menos d. Então, a minha energia é, esse sinal de menos com esse sinal de menos vai ficar mais n, 2d e elevado a menos beta d, 1 mais 2e elevado a menos beta d. Reescrevendo, dividindo aqui, ó, os dois lados dessa equação por n, eu vou obter o que a gente chama de U, a energia por partícula. Ela vai ser U igual a 2d e elevado a menos beta d, 1 mais 2e elevado a menos beta d. Para vocês verem a força do ferramental canônico, né? Lá para o caso microcanônico, em que a gente usou o ferramental microcanônico, eu demorei mais de 1 hora para chegar aqui. Tá? Cerca de 1 hora para chegar nesse resultado. E aqui a gente chegou em 10 minutos, menos de 15 minutos. Tá? Aqui eu vou colocar D dividindo aqui, ó, dos dois lados. Aí eu vou ficar com U sobre D do lado esquerdo. Aí eu vou ter algo adimensional, que D tem unidades de energia, vai ficar energia sobre energia. Vai ficar dimensional, então aqui eu vou plotar isso daqui. Ele me pede esse comportamento, né, para energia, para casos extremos e um esboço do gráfico. Bom, eu coloquei aqui usando o Python, eu coloquei o gráfico em si para diferentes valores dessa razão D sobre K que aparece aqui. Estou plotando em função da temperatura e aí eu faço para diferentes valores de D sobre K, 1, 5, 10 e 50. A gente fez assim lá para o caso microcanônico, tá? Dá o mesmo resultado, como esperado, né? E aqui a diferença, ó, conforme eu vou aumentando essa razão, eu vou tendo uma tendência aqui para um dado número um pouco acima aqui de 0,6. Tá? Essa tendência ela vai ser adiada, né? Vamos dizer assim, para razões maiores de D sobre K, conforme eu vou aqui aumentando a temperatura, eu vou para esse limite, né, que todos vão aqui, todas essas curvas vão, só que eu vou mais rápido se eu tiver para razões D sobre K pequenas. Como é que a gente avalia essa expressão aqui nos extremos? É legal deixar em função de exponenciais negativas, que fica bem fácil a gente resolver isso, tá, os limites. Veja que para t tendendo a zero, D sobre KT, ó, estou dividindo por um número aqui, ó, nesse expoente,
que está indo a zero, tá? T está indo a zero. Então, estou dividindo por um número bem pequeno. Dividir por um número bem pequeno vai dar um número bem grande no final das contas. E um número bem grande para uma exponencial negativa, isso é zero, tá? No limite, uma exponencial negativa lá, para t tendendo a infinito, é zero. Então, eu vou ficar aqui ó, com 2 vezes zero, o meu u sobre d vai ficar 2 vezes zero, dividido por 1 mais 2 vezes zero. Então, vai ficar zero sobre 1 mais zero, zero sobre 1 é zero. Então, de fato, para t tendendo a zero, eu vou a zero e olha, é uma tendência que eu falo, né? É suave, né? Aqui não parece, né? Parece a curva azul, mas veja, cada vez que a gente aumenta a razão d sobre k, a gente vê que essa tendência ela é suave, ela não é, por exemplo, uma tendência linear. Tá? Ela é uma tendência que é função dessas exponenciais aqui. Tá? Por isso ela não é uma coisa linear aqui. Para t tendendo a infinito, né, para ter temperaturas grandes, aqui eu fui até 100 Kelvin, tá? A gente ainda está a 1/3 aí das temperaturas ambientes, 27 graus Celsius. Né? Eu tenho u sobre d tendendo a, no caso, para t tendendo a infinito, como eu estou dividindo por um número muito grande agora, esse número final aqui vai ser muito pequeno. E e elevado a menos um número muito pequeno, tá? Próximo de zero, isso vai dar 1. Então vai ficar 2 vezes 1 dividido por 1 mais 2 vezes 1. 2 sobre 1 mais 2, que é igual a 2/3. E 2/3 vai dar 0,6666, ou seja, 0,67, vamos colocar assim, arredondando, e é justamente para onde tendem todas essas curvas aqui de U de energia por partícula dividido por D. Tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte desse exercício. A gente usou o ensemble canônico para resolver aí um exercício que lá no ferramental microcanônico a gente demorou mais de hora e aqui a gente demorou cerca de 15 minutos, tá? Ou menos até. Né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está precisando crescer porque a gente quer divulgar esse conhecimento para muito mais gente. A gente sabe que nas aulas aí de física no Brasil afora, talvez mundo afora, a gente tem muita teoria e pouco exercício, tá? E é quando a gente se exercita que a gente se coloca desafios e aí sim a gente aprende de verdade, tá? Então vamos apoiar aí quem quer se exercitar e divulgar cada vez mais esse nosso canal. Valeu, pessoal!